Olá, irmãos do Arautos de uma Nova Era. Eu sou Vânia Paixão, do Grupo Espírito Esperança em Cristo, e estou muito feliz de hoje estar aqui buscando refletir junto com vocês. Eu vou trazer um estudo sobre um capítulo do Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Mas antes eu queria fazer a leitura de uma página para a gente começar a refletir. A página é do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. E essa página nos diz assim: cresça. Um pequeno avanço dentro de você representa um crescimento externo acentuado. Um mínimo aumento nas habilidades de pensar e compreender, no domínio das emoções, na elevação do espírito, resulta em grandes e visíveis melhorias externas. Avance num bom sentido, mesmo que sinta ásperas dificuldades. Se não conseguir o muito, o notável, dê pelo menos um passo adiante. Inicie a autoconfiança e enfraqueça os problemas. É dentro de você que nasce o sucesso. O muito que você quer crescer começa com pouco. Então, a página ela vem trazendo para a gente a ideia de que é nas pequenas conquistas, nas pequenas atitudes que nós vamos percebendo a nossa mudança. E nessa busca, né, do aprimoramento moral, não só do intelectual, pois é importante também, mas do aprimoramento moral, da maneira como a gente vai agir em relação ao outro, pensar em relação às situações que a gente vai percebendo que está mudando. Só que isso é de pouco em pouco, realmente, né? Já que a natureza não dá saltos. Então, nós agradecemos muito a oportunidade de refletir sobre o ensinamento de Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, buscando forças nessas orientações para que a gente possa ter coragem para ultrapassar as dificuldades, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade nesse mundo em que vivemos, de acordo com a nossa evolução, a nossa necessidade espiritual. E é bom que a gente traga Jesus para perto de nós, que a gente traga Jesus ao nosso convívio, dentro dos nossos lares, que a gente possa trazer a presença de Jesus para nos fortalecer, para que possamos ter coragem em viver, em conviver, buscando essa mudança, que depende muito mais do que a gente conhece de si mesmo. Saber como a gente funciona em relação às várias situações da vida. Jesus, Mestre querido, permaneça conosco e que nós possamos estar abertos aos seus conselhos, para que nós possamos ser o solo aonde a tua semente possa germinar, Senhor. Que nós possamos enternecer o nosso coração, a nossa mente, para que os nossos pensamentos se elevem, sejam pensamentos mais brandos, mais pacíficos, para que nós possamos desenvolver a aceitação ativa diante das situações. Mestre querido, muito obrigado pelo teu imenso amor. Graças a Deus. Bom, e nós vamos iniciar com a leitura dos itens no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um ensinamento que nos traz, né, uma reflexão e que, às vezes, um difícil entendimento do que Jesus queria realmente dizer com isso. E as palavras de Jesus foram anotadas por Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Nos diz assim: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir,
e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Palavras de Jesus, do nosso mestre querido. Então, a gente precisa refletir o que Jesus queria dizer com essa atitude de oferecer a outra face. Nós sabemos que nem sempre é fácil calar diante das agressões, e não era isso que Jesus estava querendo dizer. Ele não queria dizer que a gente não poderia se defender em uma situação, por exemplo, até de uma agressão física. Jesus não disse isso. O que Jesus tentava nos trazer, a ideia de que a gente pode responder de uma outra forma, oferecendo uma outra maneira de agir. E aí, Kardec vem trazendo orientações que nos trazem o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, as outras orientações nós vamos fazer a leitura daqui a pouco. Mas a gente já começa a perceber o que Jesus queria dizer. A época de Moisés, e logicamente, né, Moisés figurando a primeira revelação, né, trouxe a lei divina, mas também associou as leis civis, mosaicas, que eram necessárias aos homens daquele tempo, que éramos nós também, não é isso? Nós provavelmente passamos por toda a situação. Mas à época, necessário um povo ainda muito grosseiro, muito necessitado, né, de trabalhar as questões morais, essa ideia do olho por olho, dente por dente, já era algum progresso. Porque se antes uma família que provocasse o mal em outra família, toda a outra família poderia ser dizimada. Então, se eu fiz o mal a um, talvez se fizesse o mal a um, olho por olho, dente por dente, um para um. E antes nem isso poderia acontecer. Mas será que hoje nós precisamos trabalhar dessa maneira? Será que nós ainda buscamos a vingança? Talvez pareça para cada um de nós, né, a ideia de vingar-se como algo que já não aconteça mais com a gente. Até porque esse conceito, né, de inimigo, a ideia de um inimigo, eu não tenho inimigos. Se a gente começar a entender que inimigo é aquele que pensa diferente de mim, que talvez entre numa guerra de ponto de vista que não vale a pena, porque dificilmente a gente vai conseguir convencer o outro na base do berro, né? Na grosseria. Se eu quero que o outro tenha uma atitude mais branda, mais educada, menos equivocada, tem que partir de mim. Se eu tenho uma resposta tão agressiva quanto, o que, de certa forma, eu estou ensinando ao outro? Eu ainda não aprendi. E muitas vezes é difícil não reagir a algo que esteja mexendo com os nossos sentimentos, né? Com as nossas emoções. E aí, muitas vezes, revidamos, respondemos na hora de uma forma grosseira. E muitas vezes, os problemas surgem não é nem pelo que a gente falou, é pela maneira como a gente fala. Não sabemos dosar, modular a nossa voz, ela vai carregada de uma emoção. E muitas vezes, porque a gente vai deixando acontecer um monte de coisa, a gente vai acumulando gotas e gotas e gotas num copo, tem uma hora que aquilo transborda.
Se nós soubermos colocar para as pessoas a maneira como nós nos sentimos de uma forma branda e pacífica, não é passiva, é pacífica, de paz, talvez a gente não deixe esse copo transbordar. Talvez a gente consiga falar com o outro sobre o nosso sentimento, sobre a nossa opinião, sem ofender. A ideia de comunicarmos o que nós pensamos sem ser de uma forma violenta. E aí também entendendo que atrás de cada comportamento existe uma necessidade. Muitas vezes nós nos prendemos ao que o outro está falando ou fazendo e não prestamos atenção em qual é a necessidade que ele está querendo demonstrar. É algo para a gente estar treinando diariamente, né? Outra situação que a gente pode refletir é se eu acabo me decepcionando com o outro e guardando mágoa, né? Me ressentindo do fato acontecido, porque eu criei uma expectativa sem prestar atenção se aquela pessoa podia corresponder ao meu pensamento ou não. Compreender que o outro é uma pessoa diferente de mim, que o outro é o outro. E eu não posso exigir de uma outra pessoa com uma bagagem diferente da minha, uma bagagem milenar, e também da atual existência, né? São mundos diferentes, contextos diferentes, sociais e diversos. E a gente precisa entender que eu não posso exigir que o outro reaja da mesma maneira que eu às situações, porque ele é uma outra pessoa. Não é algo fácil para a gente estar trabalhando, mas a gente precisa começar a refletir sobre isso. Se eu estou criando uma expectativa em relação a um irmão, um companheiro, né? Eu preciso compreender, ele pode corresponder a esse meu desejo? E aí talvez eu não me decepcione, ou se eu me decepcionar, eu vou conseguir trabalhar, né, esse sentimento de uma forma mais rápida. Eu não vou ficar carregando isso comigo por tanto tempo, para me fazer mal. Tem uma página de Hamed, do livro Renovando Atitudes, se chama Aprendendo a Perdoar. E aí vem toda uma orientação que eu acho importantíssimo a gente refletir, mas tem algo que me chamou muita atenção. Hamed diz, né, na psicografia, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed vem dizendo que a gente precisa manter uma distância psíquica diante do fato ou situação ou da pessoa que nos causou o dissabor, a tristeza. Distância psíquica significa que eu tenho que parar de pensar naquilo. Que não sei se isso é comum acontecer com os companheiros, mas muitas vezes a gente vai trazendo a lembrança, vai remoendo situações, trazendo de volta situações, fatos, pensamentos que nos causaram sofrimento. E na hora que a gente lembra, a emoção é muito provavelmente igual à daquela época, mesmo que o fato tenha acontecido há 20 anos atrás. Então, eu preciso evitar trazer de volta, pensar de novo, para não ressentir. Então, pedir a Deus forças para ultrapassar aquilo, sem estar desejando o mal, esse sentimento de revide em relação ao outro. Gente, realmente não é algo fácil, né, para se trabalhar, mas a gente precisa começar a trazer isso para nós, porque a mágoa, ela vai trazendo um comportamento, uma maneira de agir que acaba por nos trazer a doença. A minha vibração está diferente. Eu abro brechas que podem estabelecer conexões com irmãos que estejam nesse mesmo padrão vibratório e posso dificultar mais ainda o meu caminhar aqui enquanto encarnada. E carregar, talvez, isso tudo, mesmo após a desencarnação. Por isso, Jesus falou que a gente precisava se reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho. Interessante pensar, a caminho, não no caminho. Porque no caminho dá uma ideia de paralisia, de estar parado. A caminho dá uma ideia de seguir, né? Seguir em frente, reconciliar-se com os companheiros, que eu tenha algo
que me magoou, mas também que eu tenha cometido. Nós também erramos. E compreender isso, que todos nós somos humanos, ainda falhamos, é um aprendizado, é uma maturidade. Isso já é um início para estabelecer o perdão. Bom, aí nós precisamos pensar, ainda nos vingamos? Ainda temos essas ideias? Será que através do pensamento eu ainda fico pensando na vingança? Ah, mas espera aí, Deus está vendo o que está acontecendo. Eu perdoo, não quero mais pensar nisso, não. Mas Deus está vendo. A gente vai colocar na conta de Deus que resolva a situação? É lógico que nós sabemos que existe uma lei divina, a lei de causa e efeito, que aquilo que nós ainda não aprendemos, nós vamos precisar aprender. Mas eu não posso colocar nas mãos de Deus a vingança. E sim, é lógico que por um efeito da justiça divina, tudo aquilo que um irmão tenha cometido de erro, que nós também podemos ter cometido, de alguma maneira ele vai ter que adquirir um aprendizado. A ideia é que isso seja ajustada entre os companheiros e Deus, e não a gente buscando fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Aí é que está o erro. Não somos nós que temos que provocar isso no outro irmão. Bom, e aí pensando, né, em alguns exemplos que possam de alguma maneira trazer uma forma de proceder diferente, eu pensei num exemplo do Chico Xavier, numa situação em que ele foi roubado. Chico se vestia de uma maneira muito simples, né? Nós buscamos muitas vezes esse exemplo por ser um irmão, um médium que trabalhou por muito tempo na caridade. Lógico que era um ser humano, com seus defeitos, mas que buscava realizar o bem, retribuir o mal com o bem. E a ideia seria essa, né? Da gente trazer, né? Retribuir o bem para aqueles que nos fizeram mal, não desejar o mal aos outros, não revidar, não estabelecer planos mentais para nos vingarmos. E aí aconteceu a situação, o Chico tinha 2 ternos, um para quando ele estava usando, né? E o outro limpando. As roupas dele eram muito simples, mas ele tinha esses 2 ternos para situações em que ele queria usar. E aí roubam-lhe, alguém consegue roubar esse terno de Chico. E aí, companheiros, né, amigos, vizinhos, queriam ajudar o Chico a descobrir quem era o ladrão. E aí pensam em preparar uma tocaia. Falam para Chico colocar uma trouxa de roupa, à vista, fácil, né, que provavelmente o ladrão voltaria. E eles ficariam vigiando para saber quem é que estava fazendo isso e dar uma lição. Chico, então, avisa aos companheiros que era para eles ficarem sossegados, que ele ia ficar vigiando e que quando acontecesse, né, da pessoa aparecer, que ele chamaria atenção, daria o alarme para que eles pudessem chegar. Chico tinha essa ideia para que o ladrão não fosse, de certa forma, rechaçado. Então, o que Chico faz? Percebe que a trouxa de roupas some, mas não dá o alarme. Fica quietinho, esperando, dando tempo para que o ladrão pudesse ir embora. E aí sim, ele chama a atenção, os companheiros vêm, mas ele já foi embora, Chico, ele já levou a roupa. Aí eu falo assim, pois é, meus irmãos, eu acabei dormindo, não consegui perceber. Ah, Chico, você não tem jeito não, não vou mais me importar com essa situação. Passado um bom tempo, um homem para Chico na rua e fala para ele, Chico, seu Chico, eu queria lhe pedir desculpas. E Chico não entende, né, o porquê, e ele fala, fui eu que roubei as suas roupas. Mas quando eu cheguei em casa, que abri a trouxa de roupas, eu percebi o seu bilhetinho. Vai com Deus. E a partir desse dia, nunca mais eu roubei. Aí, gente, a gente começa a perceber, né, a ideia do retribuir com o bem para quem lhe faz mal. Além de não deixar que aquele homem fosse, de repente, maltratado, humilhado, né, por aparecer naquele momento, e Chico, com o seu amor, logicamente, impregnado naquelas palavras, porque a gente, às vezes, fala só da boca para fora. Vai com Deus.
Isso não é amor. Mas Chico, com certeza, quando escreveu, ele carregou o bilhete de emoção, de uma emoção de amor, de afeto, de compreensão de que aquele irmão ainda estava num caminho equivocado. Vai com Deus. Com certeza, isso deve ter agido como uma forma de evangelização. É lógico que nós não estamos aqui dizendo que a todos os que erram e às vezes cometem erros graves diante da lei da sociedade, ou com certeza as leis divinas, nós não estamos dizendo que as pessoas não devem ser punidas. Não é isso. É necessário ainda que existam leis, que existam prisões, mas no momento que a lei de amor, né, que é a regra áurea trazida pelo Cristo, e nós compreendermos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, as prisões não serão mais necessárias. Quando os espíritos forem evangelizados, não só as pessoas, mas os espíritos forem evangelizados, nós não vamos mais precisar das prisões. Então, a educação do ser integral, né? A ideia de que nós somos mais do que um corpo, e na compreensão de que nós compreendemos, né, nós percebemos que cada um está no seu caminho, e para alguns ainda é necessário, né, passar por essa situação. Tem um outro caso de Chico que se chama Perdoar e Esquecer, que é muito bonito também. Eu queria trazer para vocês essa reflexão. Está aqui no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Diz assim: alguém já disse que a falta de perdão e de esquecimento de injúrias tem sido a causa de muitos fracassos na prova de todos nós. Muitos irmãos perdoam, dizem, mas não esquecem as ofensas recebidas. Não sabem ou não podem esquecer. Por mais que façam por onde, a ofensa, a ingratidão, a injustiça que ferem e magoam, não saem de suas mentes e de seus corações. E aí é passado aqui um momento, uma situação de uma reunião, onde se falava sobre o perdão e o esquecimento das ofensas. Era o comentário do Evangelho, né, na mesa, naquela noite, em Pedro Leopoldo. E aí, continua assim. Em caminho para a casa do caro irmão André, o Chico, que ouvira a nossa conversa, contou-nos. Há tempos, uns 20 anos ou menos, recebi uma grande ofensa por parte de alguém a quem muito beneficiara. Calei-me, tendo pedido a Jesus para me ajudar a não guardar mágoa pelo ofensor, a não lhe querer mal e a esquecer a ofensa recebida. O ofensor mudou-se de Pedro Leopoldo e não lhe soube mais notícias. Esqueci-o de fato. Passado muito tempo, observei que um irmão daqui não me era estranho, e assim que me via, escondia-se, fugia de mim. Fiquei preocupado. Teria eu feito-lhe algum mal? E esperei. Numa tarde, numa esquina de rua, encontramo-nos. Fui ao seu encontro e o abracei, dizendo-lhe: que é isto? Por que foge de mim? Será que o molestei alguma vez? O irmão, mostrando nos olhos grande surpresa e comoção, me respondeu: eu é que estou arrependido da ofensa que lhe fiz. Ofensa? Não me lembro. Quando? Em que lugar? Há uns 20 anos atrás, ali no bar. Foi então que me lembrei da ofensa, que dentro de mim estava morta, porque Jesus me ajudara a esquecê-la. Abraçamo-nos e, de novo, caminhamos como bons irmãos. A lição do caso nos comoveu, perguntou-nos ao Espírito e valeu pela mais linda das lições e pelo melhor dos remédios a vossa doença de não querermos perdoar ou de não sabermos esquecer as ofensas recebidas. No atual nível evolutivo que nós nos encontramos, esquecer acho difícil, faz parte da nossa história. Mas não dar àquela emoção a mesma força que ela teve
no momento do acontecimento. Isso já é trabalhar o perdão. Essa distância psíquica, pedindo a Deus a ajuda, o apoio, para que nós possamos, né, de alguma maneira, viver de uma forma mais leve, não sentir com tanta intensidade aquele desagravo, né? Não nos deixar nos afetar de uma forma tão grande. E aí eu queria trazer para vocês, eu vou compartilhar aqui nesse momento, uma tela, só para a gente verificar a figura. Eu queria trabalhar com vocês essa ideia do cérebro trino. O nosso cérebro, ele poderia estar dividido em 3 partes. O reptiliano, o cérebro límbico, que aqui ele colocou como mamífero, né? Tá, vai aparecer entre os mamíferos. O cérebro límbico ou emocional e o neocórtex. Então, nós temos aqui, faz parte, né? É um ganho evolutivo do nosso corpo. Nós temos o cérebro reptiliano, que é aquele que vai trabalhar a reação no momento em que eu me sinta em perigo, que vai me impulsionar a buscar alimento, que vai me impulsionar a reprodução para a manutenção da espécie. Então, é o cérebro que está ligado ao nosso instinto, essa inteligência rudimentar. É lógico que, importantíssimo, nós precisamos sobreviver, olha a lei de conservação. Então, a ideia é que o que nós conseguimos arrecadar permaneça conosco. Então, quando eu tenho uma situação em que a minha vontade é voar no pescoço do companheiro, o cérebro que está agindo aí é o reptiliano. Só que eu não preciso deixá-lo comandar o que eu faço. O impulso vem, é instintivo, mas a gente precisa trabalhar, porque nós temos aqui, ó, o sistema límbico emocional. As emoções estão aí. E são importantes todas as emoções, seja a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e todas outras tantas emoções são importantíssimas. Mas eu preciso direcioná-las, senão elas vão me dominar. Eu preciso trabalhar essas emoções, mas eu não posso me deixar dominar de forma que eu não tenha controle sobre elas. Porque se vem um impulso de avançar em alguém, se vem um impulso de eu responder, pagar na mesma moeda, tomar lá da cá, na hora que a ofensa veio, eu já respondo de uma forma bem mal criada ao outro. Eu tenho o trabalho de autocontrole, de autodomínio. E nós temos aqui, ó, evolutivo, tá? Uma conquista evolutiva, o neocórtex, que é a área do raciocínio, da lógica, do pensamento lógico. E aí, logicamente, eu tenho como dominar esses impulsos que vieram, um instinto, eu preciso dominá-los. Então, eu não tenho a desculpa de agir de uma forma impensada, porque o meu cérebro reptiliano dominou. Eu tenho neocórtex, essa evolução. E aí a gente está falando aqui do cérebro, mas nós sabemos que quem sente, quem pensa, quem manda o comando para o corpo é o espírito. Somos nós, espíritos, que no momento nós estamos encarnados. O corpo vai expressar o que eu estou sentindo. Às vezes eu não vou nem falar, mas a linguagem corporal, eu demonstro o que eu estou sentindo. Nós precisamos trabalhar isso. E quando a gente trabalha a questão de que o perdão, o não revidar é das almas nobres e que a vingança é o algo de primitivo que ainda existe em nós, a gente está trabalhando aqui, ó, cérebro reptiliano. É o meu instinto. Eu não tenho autocontrole, o domínio sobre ele ou sobre as minhas emoções. E eu preciso começar a trabalhar essas questões entendendo que o meu pensamento, eu, espírito, preciso trabalhar nesse nível mais elevado. É lógico que muitas vezes nós não reagimos, nós não respondemos,
Mas por dentro, esse silêncio é só aparente, porque por dentro eu estou gritando de ódio. Tudo bem, é normal que a gente sinta ainda isso. Todos nós ainda vamos sentir. Não adianta eu também fazer o silêncio e depois ficar com essa mágoa, essa marca, essa ferida na minha alma. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso me libertar dessas feridas, compreendendo em primeira mão que elas existem. Se eu não as enxergo, eu não posso trabalhá-las. Como é que eu vou me curar se eu não percebo a doença? E um coração que não se cura, está numa música, né? Muito bonita, por sinal. Um coração que não se cura, né? Uma pessoa que não cura o coração não pode ser inteira. Um coração que está magoado, machucado, marcado, ressentido, endurecido, não pode se enternecer. A gente precisa começar a trabalhar esse amor que o Cristo nos trouxe. Ele não tinha do que pagar, ele já era perfeito e passou por tantas situações. E ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Então, a gente pode começar a trabalhar isso também. Trabalhar um pouquinho, né? Essas emoções, esses sentimentos, para que a gente possa ser mais feliz. Eu estou me lembrando de uma situação que eu escutei em uma palestra, né? Que mostrava como seria retribuir o mal com o bem. Uma situação hipotética, vamos colocar assim. Retribuir o mal com o bem. Imagina que você tem um emprego onde você está bem, feliz, você está aguardando uma promoção, mas por uma situação de maledicência, uma calúnia, uma injúria, você acaba perdendo seu emprego. E a pessoa que levantou a maledicência acaba assumindo a sua função. Olha a situação. Retribuir o mal com o bem seria mais ou menos quando essa pessoa que fez você perder o emprego e assumiu a sua função, que você atendesse a pessoa, se ela te pedisse ajuda em como realizar um determinado trabalho, você ensinasse. Fácil, né, gente? Escutei isso de um amigo, né, numa palestra na Casa Espírita, onde eu faço parte. Não é fácil. Mas se a gente conseguir, pelo menos, deixar ir, deixar que a pessoa assuma a função e eu siga em frente, buscando uma nova situação para a minha vida, lidando com aquela situação decepcionante, né, da melhor forma, sem desejar o mal, sem querer que o outro se dê mal, já é um sinal de grande progresso. Já é oferecer a outra face, já é agir de uma outra maneira, diferente daquela que o outro agiu comigo. E aí, voltando, né, à parte dos comentários de Kardec, nesse capítulo, Kardec nos diz assim: dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Então, nós já falamos sobre isso, né? É necessário ainda a punição do ponto de vista, né, da lei, da sociedade, né? Nós entendemos que as prisões são necessárias, nós entendemos que as pessoas precisam, de certa forma, pagar pelo crime que cometeram. Mas a gente também sabe que existe a justiça divina, que mesmo que alguém não pague hoje, né, não responda pelo crime que cometeu, a lei é para todos. E aí, continuando, o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Então, nós podemos nos defender, nós podemos sair do risco que o outro possa estar nos colocando. Não é se colocar em risco se você está sofrendo, sendo maltratado, até fisicamente.
não é continuar, deixar que o outro continue fazendo isso com você, mas é não planejar, não realizar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí venho repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Sinal de elevação de uma alma é a facilidade com que ela perdoa, mas perdoar verdadeiramente. Não é a ideia de, não, eu perdoo, mas Deus está vendo, como a gente já falou aqui. É a ideia de não dar tanta importância ao que aconteceu. A ideia do deixar ir, não entrar em uma contenda, em uma guerra, não responder violentamente porque alguém, de certa forma, também foi agressivo com você. Buscar defender-se de uma forma mais branda, mais pacífica, mais educada, menos violenta. Buscar a aceitação de determinadas coisas, tentando mudar aquelas que você pode mudar, lutando por mudar aquilo que você pode mudar. E se Jesus diz que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes, 7 vezes, ele também diz que a gente precisa se perdoar. Porque às vezes nós nos colocamos num sentimento de culpa pelo que o outro fez com a gente. Uma posição de vítima. É buscar entender que existe uma justiça, a justiça divina, e que se eu ainda não consigo entender o que o outro está fazendo comigo, eu também quero essa mesma compreensão, eu quero o perdão também do outro quando eu me equivoco. E aí a gente lembra, né, do Pai Nosso, a oração que Jesus nos orientou a fazer. Perdoai, Senhor, né? Assim como eu quero ser perdoado. Porque quando eu coloco, né, uma regra, quando eu lanço palavras como eu não perdoo, eu também estou colocando essa sentença para mim. Aquilo que eu vejo no outro, e que eu condeno, e que eu acho que é imperdoável, eu estou querendo dizer que é imperdoável para mim também. E se nessa existência eu não cometi, talvez, atos horríveis, né, ditos imperdoáveis, o que eu não fiz em outras existências? Inconscientemente, eu posso estar me condenando e travando a minha vida, bloqueando coisas prósperas, felizes, bonitas, porque eu acho que eu não mereço perdão. Então, trabalhar o perdão, o auto-perdão, é compreender que o outro pensa de uma maneira diferente. A ideia de que a cultura, o contexto social dele pode ter sido diferente. A bagagem milenar espiritual é diferente. Então, trabalhar empatia e alteridade. Tentar sentir o que o outro está sentindo, entender qual é a necessidade por trás do comportamento, e trazer isso também para o nosso aprendizado, porque a gente precisa estar avaliando por que ainda agimos de determinadas formas. Trabalhar o perdão e o auto-perdão, e tentar agir de uma outra maneira. E se a vida anda oferecendo muitas razões para a gente chorar, que a gente também consiga buscar, né, a ideia de que nós merecemos a felicidade.
E a maior felicidade que nós podemos encontrar nesse mundo, ainda de provas e expiações, é a consciência leve, livre de remorsos, de culpas. É liberarmos os bloqueios que nos impedem de sermos felizes. E o maior milagre que a doutrina espírita nos oferece é essa capacidade de nos conhecermos, de nos percebermos mais do que corpos, de compreendermos que existe muito mais além do que vivemos hoje, mas da grande importância desta atual existência, não desperdiçarmos os momentos gastando energia com a falta do perdão, quando a gente poderia estar buscando algo mais feliz. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa trazer muita paz aos nossos corações. Eu vou trazer para vocês agora uma música para a gente estar finalizando o estudo. Se tens fé, não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina. Ele estende amorosa mão divina e abre as portas da paz.
Bom, meus irmãos, e aí nós encerramos buscando a presença desse grande amigo, né? Do nosso mestre amado. Jesus, mestre querido, nos colocamos, Senhor, em teus braços, pedindo o teu colo, o teu amparo, Senhor, pois ainda crianças espirituais precisamos de apoio, de abrigo, de afeto. Aumenta, Senhor, nossa esperança em dias melhores. Ampara-nos, mestre querido. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em nós mesmos nossas imperfeições, compreendendo-as, compreendendo o momento em que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a purificarmos diante de tantas situações que nos causam a decepção. Ajuda-nos, Senhor, a retribuir o mal com o bem, a pensarmos o bem, a trazermos o que é de positivo, de belo, de bom para as nossas vidas, para a nossa casa mental. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa mente. Possamos, Senhor, trazermos os pensamentos mais puros, mais elevados. Trabalhar o perdão e o auto-perdão. Trabalhar em nós, Senhor, as melhores possibilidades de virtudes para que possamos, com as emoções mais equilibradas, sermos um ponto de luz dentro das nossas casas, sermos pacíficos e pacificadores, para que tenhamos luz a oferecer aos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos luz. Obrigada, mestre querido, por tudo. Ampara todos os companheiros que estão em trabalho nesta casa espírita. Que haja muita luz em suas vidas. Ampara as suas famílias, Senhor. Obrigada por tudo. Graças a Deus.